Vamos lá, crianças, tudo bem? Então, ontem nós começamos a contar a história do Arthur e do Henrique, que saíram lá de São Vicente, da planície litorânea, foram até Salesópolis, lá na Serra do Mar, nascente do rio Tietê. Lá eles descobriram que tinha uma cidade que ficava bem mais no alto, lá na Serra da Mantiqueira. Então foram até Campos do Jordão. E lá em Campos do Jordão eles voltaram para o seu destino, que era seguir o rio Tietê e pararam em São Paulo, e lá eles viram uma realidade completamente diferente. O rio Tietê nascia limpo, cristalino, fresquinho, lá na Serra do Mar, e chegou lá em São Paulo, todo sujo, poluído, cheirando mal, e São Paulo fica no Planalto Atlântico. E é só que eles tinham esperança de que esse rio voltasse a ter vida, né? Porque nem peixes mais estavam no Tietê ali no São Paulo. Então, vamos lá, continuar nossa viagem. Então, eu estava aqui em São Paulo, e daí conforme eles foram passando, deixa eu achar o rio Tietê aqui, ó. Eles foram andando pelo rio Tietê, eles perceberam assim, passaram algumas cidades, eles viram que começou a ficar um pouco melhor a água, mas não igual era lá. Eles chegaram em Porto Feliz. Aqui, ó, em Porto Feliz. Porto Feliz é muito importante, uma cidade, eles ficaram lá um tempo, observaram o rio Tietê, e foi muito importante, porque lembra quando eu falei para vocês da história de Bauru, que tinha os bandeirantes que passavam por aqui, até o Felicíssimo construiu aquele sobrado para hospedá-los, tal, que eles eram pessoas que iam em direção ao Mato Grosso do Sul, né? Lá pro Mato Grosso do Sul. Então eles foram, não tinha estrada, não tinha nada, eles iam se aventurando no meio da mata até chegar no Mato Grosso do Sul. E aqui em Porto Feliz é muito interessante porque eles descobriram que os bandeirantes usavam o rio Tietê como se fossem estradas. Eles pegavam barcos e navegavam pelo rio Tietê como se fossem estradas. Aí eles ficaram um tempo e continuaram a sua viagem e foram até uma cidade que fica próxima aqui, Bauru, que é São Manuel. São Manuel. Lá em São Manuel eles ficaram por um tempo, né? E lá em São Manuel, eles descobriram que tinha um lugar muito interessante próximo a São Manuel, que tinha histórias incríveis. Então, eles tinha um senhor que morava lá, bem antigo, adorava uma música caipira, escutava sempre no rádio as músicas caipiras. Então, ele falou assim, ó, vão lá para Botucatu, que lá tem histórias fantásticas. Então eles abandonaram o trecho do rio Tietê e foram para Botucatu, ó, vieram para cá, voltaram um pouquinho para Botucatu. E aqui em Botucatu eles perceberam que estava um pouquinho mais fresco, não tão mais fresco, mas um pouquinho mais fresco. Perceberam que era um vento assim, era uma temperatura um pouco mais amena, ventava um pouquinho. E eles descobriram por que disso. Porque Botucatu ficava numa região onde o relevo chama cuesta. Cuesta basáltica. E o que é cuesta? Cuesta é uma palavra em espanhol que significa encosta. Então é como se fosse uma encosta mesmo. Então eu vou desenhar aqui na lousa mais ou menos o que seria uma cuesta. Cuesta é assim, ó, ela tem uma área, uma inclinação sutil e uma inclinação de um lado e uma inclinação super íngreme do outro. Então aqui ela vai subindo devagarzinho e aqui eles vão... Desse outro lado ela é bem íngreme. Então ela chama cuesta, encosta. E Botucatu ficava nessa região da cuesta basáltica, ou nessa região mais especificamente, eles chamam de cuesta de Botucatu. E diferente da nossa região, é um pouco menos calor, é mais fresco. Vamos voltar aqui para o mapa então.
E aqui, já perdi Botucatu, vamos ver se eu acho. Sorocaba, Bofete, Botucatu, aqui. E aqui em Botucatu, que eles ficaram sabendo sobre bastante coisas interessantes. Ficaram até sabendo sobre a lenda do Saci. E aí ficaram um tempinho lá em Botucatu, visitaram muitas cachoeiras, tudo mais. Daí eles voltaram para São Manuel. De São Manuel, eles foram para Barra Bonita. Aqui em Barra Bonita, eles conheceram uma coisa incrível. Tinha aqui em Barra Bonita uma hidrelétrica. Então, tinha a eletricidade promovida pelo rio. E em Barra Bonita, eles passearam de barco e tiveram a oportunidade de andar numa eclusa. O que é eclusa? Eclusa é como se fosse um barco, como se fosse um elevador de barco. Porque na hidrelétrica, eles têm uma certa, um desnível, assim, do rio, né? Então, é como se fosse assim, ele entra nessa eclusa, essa eclusa enche de água, o barco é como se o barco elevasse e daí ele continua no rio assim. Então, por causa desse degrau que tem, eles têm que subir como se fosse um elevador. E a eclusa de... que eu já perdi de novo. Aqui. A eclusa de Barra Bonita foi uma das primeiras eclusas que teve na América Latina. Daí continuaram, e aqui eles ficaram muito felizes, porque eles começaram a perceber que o rio Tietê começou a ter vida novamente. Daí de Barra Bonita eles foram até Pederneiras. Chegaram aqui em Pederneiras, eles tiveram uma notícia muito interessante, porque o rio Tietê é muito utilizado como hidrovia. É como se fosse um meio, uma via pela água. O que seria isso? Em vez de usar estradas, ele usa os barcos para transportar os alimentos, né, os produtos agrícolas, os produtos industriais. E olha, fica bem pertinho aqui de Bauru, ó, Bauru aqui, ó, Pederneiras aqui, Bauru aqui. Daí, de Pederneiras, eles foram para Ibitinga. E Ibitinga, fica ó, o Rio Tietê aqui, ó. Ibitinga é todo esse laranja aqui. Ibitinga, o município, né? E Ibitinga, ai, aí sim. Nossa, parecia um paraíso. E eles viram que o Tietê retornou a ter vida. E aqui em Ibitinga tem um afluente muito interessante, que é o Jacaré-Pepira, que o que é afluente? É um rio que deságua no Tietê. E o Jacaré-Pepira é legal que passa lá em Botucatu. Então, uma vez quando eu fui fazer rafting lá em Botucatu, eu desci o rio Jacaré-Pepira de barquinho, lá, com o raft lá. E ele deságua aqui no Tietê, na região de Ibitinga. Ele fica, parece um paraíso ali, muitas árvores. Eles ficaram, descansaram lá e daí eles viajaram, hein? Ah, e eles descobriram uma coisa, eu tava esquecendo de falar, que o Botucatu ficava na cuesta, né? Na cuesta basáltica. Agora, Pederneiras, Ibitinga, Bauru, que eles não passaram, mas Bauru e a outra cidade, São Manuel, eles ficam numa região do estado aqui, ó, fica bem assim no centro, mais ou menos, que se chama Depressão Periférica. Se vocês se lembram, quando eu falei dos tipos de relevo, que tinha os planaltos e tinha depressão. Depressão é alguma coisa mais baixa do que está ao seu redor. Então, mais pra frente eu vou falar, mas o que acontece? Ó, então, recordando, planície litorânea, onde tem a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Planalto Atlântico. Aqui fica a cuesta aqui, ó, cuesta aqui. Daí tem o Planalto Atlântico e o Planalto Ocidental. E entre os dois fica a Depressão Periférica, aonde estão essas cidades, Ibitinga, Pederneiras, Bauru, São Manuel, Barra Bonita, que é uma grande parte aqui do centro. Daí aqui de Ibitinga, cadê que eu perdi Ibitinga? Mariri, Mineiros, Tietê, aqui, Ibitinga. De Ibitinga, daí eles viajaram bastante. Eles foram lá para Pereira Barretos.
Lá em Pereira Barretos é um outro lugar que também, coitada, a minha cinegrafista fica com dor no braço. Pereira Barretos é outro lugar que tem uma hidrelétrica muito famosa, hidrelétrica de 3 irmãos, e lá eles descansaram, porque eles fizeram uma viagem bem longa. E eles estavam já chegando ao seu destino, que era Itapura. Aqui, ó, Itapura. Onde fica a foz, onde o rio Tietê deságua no Rio Paraná. No Rio Paraná, tá bom? E Pereira Barretos e Itapura fica na região do Planalto Ocidental. Então foi essa a viagem, né? E na hora que eles chegaram lá, eles atravessaram a foz e entraram no Rio Paraná. E eles sabiam que para lá do Rio Paraná, né, do outro lado do Rio Paraná, era Mato Grosso do Sul. E eles prometeram para si mesmos que eles iam continuar essa viagem pelo Brasil. Mas que ali eles ficaram admirando esse rio que nasceu limpinho e fresquinho. Morreu em São Paulo com a sua poluição, mas no caminho até lá se reviveu. E eles acharam muito interessante que era um rio muito especial, porque além de ser o principal rio do estado, é um rio que não deságua no mar. É um rio que não vai para o mar, é um rio que vai para o interior. Então isso é uma característica muito interessante. Tá bom? Era isso que eu queria, essa é a história do Arthur e do Henrique. E quem sabe ele não volta nos próximos anos para nos ajudar a descobrir essa maravilha que é a geografia, tá bom? Qualquer dúvida... lembrando, muito bem, que eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer hoje na atividade. Vou tirar o mapa. Eu fiz um desenho bem certinho do mapa do estado de São Paulo. Mas é claro que vocês não precisam fazer daquele jeitinho. Vocês podem fazer assim, eu vou até desenhar aqui. Ó. A gente vai fazer um esquema do São Paulo. Aqui. Então lá não tá desenhado assim. Eu desenhei bem certinho o mapa. Mas vocês, no caso de vocês, podem desenhar assim. E daí sim vocês vão fazer aqui, ó. Planície, mostrar aqui a planície costeira. Certo? Daí na planície costeira vai ter a Serra do Mar. Daí, vou pegar outra cor aqui. Vai ter aqui o Planalto Atlântico. Tô fazendo mais ou menos o esquema, tá bom? O Planalto Atlântico com a Serra da Mantiqueira. Aí aqui vai ter a Cuesta. Cuesta basáltica. Depois vai ter a depressão periférica. E depois o Planalto Ocidental. Bom? Então, eu fiz ó, o desenho todo, né, sem trances do estado, mas vocês podem fazer esse esquema assim. Eu vou apagar só para deixar bem registrado como é que eu quero que vocês desenhem o mapa, tá? Vocês vão fazer assim. Deixa eu apagar com isso aí. Tá bom? Então vocês vão fazer esse desenho e colocar os relevos neste desenho, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida é só me ligar.
Um beijo para vocês.